Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos sobre a proteção de Deus e através dos trabalhos da presente sessão ordinária, conforme expôs os artigos 149 e 162 do regimento interno. Solicito ao senhor secretário Jornal Correio do TV para que efetue a leitura da ata da 35ª sessão ordinária realizada em 24 de outubro de 2022. Ata da 35ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2022. Aos 24 dias do mês de outubro de 2022, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM-320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza e secretariado pelo primeiro secretário, o vereador Jair Ronaldo Corrêa. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 34ª sessão ordinária. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação da matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva, Jair Ronaldo Corrêa, Jair Castro de Souza, João Fernando Soriano, Raquel Cardoso dos Santos, Rinaldo Rodrigues, Roslene Faísca da Silva e Thalita Santos Corrêa. Havendo quórum regimental, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições do projeto de lei constante na ordem do dia. Projeto de lei de número 12/2022, colocado em primeira votação. O projeto de lei complementar número 33, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento do servidor público municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. O vereador Rinaldo Rodrigues solicitou a única votação do referido projeto de lei. O presidente colocou o pedido do vereador em votação, sendo aprovado por todos. Após a aprovação, o pedido do vereador Rinaldo Rodrigues, o projeto foi colocado em única votação, sendo aprovado por todos. Posteriormente, foi realizada a segunda votação dos seguintes projetos de lei complementar número 22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a inserção de profissionais da área de serviço social e de psicologia na rede de ensino municipal de educação básica. O projeto foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por todos. Projeto de lei ordinária número 21 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a gestão democrática nas unidades educacionais da rede pública municipal de Pescaria Brava e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 11 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Projeto de lei complementar de número 3 de 2022, de autoria do Poder Legislativo, que altera o artigo 5º e acrescenta o parágrafo único da lei complementar número 121, de 17 de maio de 2021. Os projetos foram colocados em discussão e votação separadamente, sendo aprovados por todos. E não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 1º de novembro de 2022, em seu horário regimental. Portanto, senhor presidente e senhores vereadores, esta foi a ata da 35ª sessão ordinária dessa Casa Legislativa. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Corrêa do TV para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva,
Presente. Jairo Ronaldo Correia. Presente. Jair Cássio de Souza. Presente. João Fernandes Floriano. Presente. Raquel Cardoso. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Cornélio. Portanto, senhor presidente, todos os colegas vereadores se encontram nesta casa. Então, havendo plano regimental, coloco em votação a ata da 30ª sessão ordinária da terceira legislatura da Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. Os favores para a comissão, os contrários se manifestem. Em discussão e votação aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário, Jair Ronaldo Correia do MDB, para que realize a leitura dos projetos de lei que estão na ordem do dia. Indicação do número 79 de 2022. O vereador João Fernandes Floriano, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição. Fazer um estudo para a implantação de oficinas diversas, como panificadora, artesanato, serralheria, dentre outros segmentos, com a finalidade de dar atividades a cidadão com problemas sociais em nosso município, como usuário de entorpecentes e moradores em situação de rua. Conforme o pedido do cidadão, seria de grande utilidade a satisfação da presente indicação, pois há uma grande necessidade de termos um local onde possamos recuperar as pessoas que pedem ajuda, principalmente em sua maioria jovens que, por causa da patologia chamada entorpecentes, pedem o sentido e o rumo de viver decentemente em uma sociedade atuante. O estudo solicitado poderia ser iniciado com uma simples visitação à comunidade citada acima, com a possibilidade de pegar como exemplo e implantando os pontos positivos em nossa cidade, bem como melhorando os pontos negativos, tudo em prol dos cidadãos e famílias. De autoria do vereador João Fernandes. Indicação de número 80 de 2022. O vereador João Fernandes Floriano, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: formar uma equipe de trabalho para estudar alternativas de infraestrutura para o fortalecimento dos pequenos negócios no município. Investir em projetos de infraestrutura para os pequenos negócios vai trazer grande benefício para o desenvolvimento da economia local. Os empreendedores precisam de condições favoráveis para assegurar a competitividade das empresas locais. Certa compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo o atendimento à presente sugestão. Sala das sessões, 1º de novembro de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano. Indicação número 81 de 2022. O vereador João Fernandes Floriano, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: estudo para o desenvolvimento de área pertencente à Prefeitura Municipal para se abrigar polos de variados ramos de atividade industrial, criando incentivos para que empresas se instalem em nossa cidade, a fim de se gerar mais empregos. Medidas como reforma tributária, agrária e social amenizariam o problema de desemprego no país,
mas a prioridade de focar a distribuição de trabalho, melhorias na área da educação, saúde, habitação, transporte, alimentação, entre outros, devem partir do governo, que tem como obrigação projetar soluções e aplicá-las. Portanto, sugiro ao Executivo o estudo para desenvolvimento de área pertencente à Prefeitura Municipal para se abrigar polos de variados ramos de atividade industrial, criando incentivos para as empresas se instalarem em nossa cidade, a fim de se gerar mais empregos. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2022, de autoria do vereador João Fernandes. Moção de número 8, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no próximo dia 20 de novembro comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra, data de celebração e de conscientização sobre a força, a resistência e o sofrimento que a população negra viveu no Brasil desde a colonização, apresento a presente moção de parabenização aos representantes do grupo quilombola da comunidade de Barranca, em Pescaria Brava. Solicito desde já que seja expedido um convite aos quilombolas do município de Pescaria Brava para que compareçam na próxima sessão ordinária para apresentar sua história e receber nossa homenagem. Por meio desta moção, como representante da democracia, me faz o compromisso de agraciar essa ilustríssima personalidade, desejando muita saúde e sucesso nesse novo ciclo de vida. Sala das Sessões, 1º de novembro de 2022, de autoria do vereador Rinaldo Rodrigues. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nessa Casa Legislativa neste dia 1º de novembro. Então, havendo colégio mental, coloco em votação indicação de número 79 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão. E os contrários se manifestam. Discussão e votação aprovada por todos. Indicação de número 80 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, do PP. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Discussão e votação aprovada por todos. Indicação de número 81 de 2022, de autoria do vereador João Fernandes Floriano. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Discussão e votação aprovada por todos. Conforme dispõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. Então, antes de encerrar, eu queria dar uma boa noite a todos os vereadores. Queria que agradecer a presença da imprensa, do Antônio, do Vice Boletim, que sempre esteve conosco, ao Sérgio aqui do PM37 e aos colaboradores dessa casa. Então, iniciando minha fala, a gente, mais uma semana aí de chuva, e quando chove a gente já sabe o que acontece, né? Estrada de chão vai ficar ruim, já está ficando. Então, a gente sabe que quem está numa linha de frente ou sentado numa cadeira, muitas vezes é criticado, mas a gente tem que entender. Então, a gente pede também um pouco de paciência para a nossa população, ao secretário de obras, né? E com certeza, na hora que o tempo melhorar, ele vai arrumar as estradas em todos os bairros do nosso município, que a gente sabe que todas elas têm que ser arrumadas. Iniciando, né, pelas ruas que sofrem mais danos. E falando um pouquinho da eleição de domingo, então o povo escolheu o presidente, cada um com sua opinião. Então, a partir do ano que vem, então, a gente vai ter outro presidente em exercício. E a
gente só torce que eles governem o nosso país da melhor maneira possível, para que nenhum brasileiro sofra, porque a gente quer que esse país continue para frente, não andando para trás. Então a gente tem que torcer, a partir do ano que vem, que o novo governo seja um governo bom, e a gente tem que respeitar. Isso é uma opinião, respeitar o eleitor, e a gente sabe que cada um tem uma opinião. Então a gente precisa agora, como brasileiro, ficar na torcida, que tudo ocorra bem, e que o nosso país, que a gente sabe que é muito rico, que continue crescendo, porque eu, como brasileiro, tenho orgulho de morar nesse país e nesse nosso estado, que é tão rico, o estado do povo trabalhador. Então, eu fico muito feliz mesmo de ser brasileiro. E seriam essas minhas palavras, respeitando a opinião de todos. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convoco a todos para a próxima sessão ordinária, para o dia 8 de novembro de 2022, em seu horário regimental às 19 horas. Boa noite a todos.